A graça e a paz, meus irmãos, para mais um culto racional. E hoje eu quero trazer o tema o verdadeiro testemunho. O conceito disso é: o verdadeiro testemunho é aquele que é fruto do teu agir. Mas veja bem, todo testemunho ele pode ser bom ou ruim. Isso vai depender de quem? Somente de você. Dar um bom testemunho é algo que a palavra de Deus mostra a todo momento. Em Mateus 7, 15 a 23, Jesus ele está falando com o povo e ele diz o seguinte, verso 15 de Mateus 7. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja, queridos, por mais que essa pessoa que Jesus está falando, né, que está dizendo, Senhor, Senhor, mas em teu nome eu fiz, mas ele fez o quê? Ele fez tudo errado. Um testemunho totalmente ruim. Por quê, amados? Porque o conceito que eu disse, o verdadeiro testemunho é aquele que é fruto do teu agir. Então, o que você faz é o que você vai colher. O que você semeia, você vai colher. E Jesus ele estava explicando ali que nós temos que ver o testemunho da pessoa, a vida da pessoa. Nós temos que observar as atitudes pessoais, na família, no trabalho, junto dos colegas, junto dos vizinhos, junto dos amigos, na sociedade. Que testemunho é esse? Eu não quero que você tema esse texto, né? Imagina, pastor Carlos, eu vou chegar diante do trono e eu vou dizer, Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa para ti e ele vai me negar. Querido, não tema isso. Basta que você tenha um bom testemunho. Um testemunho segundo as Escrituras. E antes de voltar para esse texto, lá em Colossenses 3, 23 a 24, diz assim, tudo o que fizerem, veja, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu vou repetir, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Queridos, para você ter um bom testemunho, Colossenses 3, 23 e 24 é o texto
próprio para isso. Se eu estiver fazendo para o Senhor todas as coisas que eu fizer, né, no meu trabalho, eu não estou fazendo isso para a empresa que eu trabalho, eu estou fazendo isso aos olhos do Senhor. E eu automaticamente estarei sendo um bom funcionário. Olha, eu lá nos meus estudos, né, eu vou estudar, eu vou ajudar meus colegas, eu vou fazer trabalhos, eu vou ler os livros, eu vou frequentar, né, eu vou dar o meu máximo, porque, eu estou fazendo aquilo para mim, eu estou fazendo aquilo para os meus professores. Não, eu estou fazendo aquilo para o Senhor. E eu vou dar um exemplo disso, queridos. Eu sou pastor. Com 10 anos de idade, eu tive meu chamado para ser pastor. Mas pelo fato de eu ter o chamado, eu deixei de fazer outras coisas, eu deixei de estudar outras coisas. Não, para você ter uma ideia, né? Depois que eu me formei no 2º grau e me formei numa escola que preparava para ser técnico em contabilidade, eu fui para a faculdade. E na faculdade, então, eu fiz o curso de Ciências Contábeis. Mas você pode pensar, mas você não ia ser pastor? Queridos, eu dei continuidade na minha vida, esperando que o momento que eu fosse ser chamado para o ministério acontecesse. Eu fui ser chamado com 31 anos de idade. Mas dos 10 anos, quando eu recebi a profecia, até os 31, quando eu fui consagrado, o que eu fiz da vida? Eu fiquei parado? Eu fiquei dando mau testemunho? Não, eu estudei. Eu trabalhei. Inclusive o meu primeiro trabalho, eu quero contar uma coisa para vocês, né? Eu tinha um colega no trabalho e eu falava de Jesus para ele a todo momento. E um belo dia ele chegou todo assustado, me chamou e me mostrou o corpo dele. O corpo dele estava ferido, né? Alguns arranhões, alguns hematomas. E eu disse, mas o que é isso? Ele disse assim, a minha namorada. Como assim a tua namorada? Como é que a tua namorada fez isso? E aí ele disse, Carlos, a minha namorada falou com voz de homem e fez isso aqui. Tu poderia ir lá na casa dela? Queridos, eu fui lá na casa dela, expulsei o demônio daquela moça. Então, veja que o testemunho não é somente quando eu ia ter 31 anos, quando eu ia ser consagrado pastor, que eu ia começar a dar bom testemunho. Não, lá no meu trabalho eu comecei um ministério. Porque pode ser que você não seja pastor, não seja profeta, não seja evangelista, não seja mestre, mas eu quero dizer para você, você tem a tarefa de levar o evangelho, de dar bom testemunho. A primeira coisa que nós temos, todo cristão tem, é dar bom testemunho. Aqui no texto, tem uma frase que meu pai dizia, né? Prega o que faz e faz o que prega. Isso é um resumo, um conceito maravilhoso. Mas eu quero voltar ao texto aqui, né? Jesus está dizendo o quê? Que pelos frutos as pessoas serão conhecidas. E o que é o fruto, né? O fruto é exatamente esse conceito do verdadeiro testemunho, que é o resultado. O fruto é o resultado da tua ação, do teu testemunho. E nós devemos dar bom testemunho. A palavra de Deus fala que quando eles foram escolher os diáconos, lá em Atos 6:3, ao escolher os diáconos, o bom testemunho era uma das exigências, né? E eu botei assim, né, um currículo cristão, né, vamos dizer assim, né? Qual é o nosso currículo cristão, né? E aqui diz o seguinte, Atos 6:3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens e vejam as 3 coisas que estava sendo exigido para a escolha destes homens. Primeiro, bom testemunho. A primeira coisa, bom testemunho. Eu sou pastor já há 21 anos. Como é bom quando eu tenho pessoas na igreja, membros, obreiros na igreja, que eu posso contar com elas. Aquela pessoa que, olha, eu preciso de ti amanhã, eu sei que eu vou poder contar com aquela pessoa. Quando eu peço uma tarefa, aquela pessoa faz a tarefa.
Por quê? Porque isto é bom testemunho. Pelo bom testemunho destas pessoas é que eu as escolho, que eu as chamo para o ministério. E aí o que acontece? Como é que você poderia chamar alguém que sempre está faltando, né? Que está sempre de mau humor, que não gosta de trabalhar, que não gosta de ajudar? Não, você não vai poder chamar esse tipo de pessoa, porque esta pessoa não dá um bom testemunho. E nós temos que ser estas pessoas que dão bom testemunho. Inclusive, é interessante, né? Um dos testemunhos na igreja, desde pequeno eu já sirvo na igreja, pelo bom testemunho. E eu achava interessante isso que, veja, eu falei, com 10 anos eu fui chamado, foi trazida a profecia que eu seria pastor. Só com 31 anos de idade é que eu fui ser consagrado. E nesse tempo eu não fiz nada? Claro que eu fiz. Eu fui líder de jovens, eu fui líder da escola bíblica dominical, eu ministrava no louvor, eu aconselhava, eu fui discipulador, eu fui líder dos grupos de célula. Então, queridos, todas essas coisas davam por causa do bom testemunho, né? O pastor podia contar comigo, os líderes podiam contar comigo, os meus liderados podiam contar comigo. E isto é maravilhoso. Até o dia que eu fui consagrado pastor. E aí, boa parte do meu ministério eu já havia aprendido com aquelas tarefas de um bom testemunho. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um colega, desde o início da faculdade, eu pegava carona com ele para casa. Ele morava umas 3 ruas da rua onde eu morava, e eu falava de Jesus para ele. Mas ele era de uma outra religião e ele ficava falando daquela religião dele, né? E no final dos 4 anos de faculdade, quando ele me deu a última carona, me largou na frente de casa e disse assim: olha, Carlos, você não conseguiu me convencer da tua religião e eu não consegui te convencer da minha religião. Então, né, boa sorte. Só que eu disse para ele uma frase: olha, se você estiver certo, eu vou morrer, vou reencarnar, porque eu sou uma boa pessoa, não é verdade? Ele disse: você é uma boa pessoa. Beleza. Mas se eu estiver certo, você vai morrer e você vai para o inferno. E sair do carro. Gente, você pode pensar assim: puxa, falar isso para o teu colega. Mas eu quero dizer que aquilo foi uma inspiração do Espírito Santo. Porque, como diz o texto de Colossenses 3:23, eu não devo agradar homens, eu devo agradar ao Senhor. E eu estava falando a verdade. Anos depois, aqui na cidade de Porto Alegre, nós temos a Marcha para Jesus, né? Um dia especial, é um sábado, onde todas as igrejas da cidade se concentram na frente do nosso mercado público, e dali nós saímos, né, a pé, cantando, louvando ao Senhor, orando, profetizando sobre a cidade. E o que aconteceu? Um belo dia alguém toca no meu ombro. Quando eu viro, quem é? O meu colega de faculdade. E eu observei na hora que ele estava usando a camisa da marcha. E ele disse: Carlos, eu agora sou um cristão. E eu me alegrei, abracei ele. E ele disse: Carlos, desde aquele dia que nós nos despedimos na frente da tua casa, aquela frase que você falou ficou na minha mente. E aquilo começou a trabalhar no meu coração. E eu procurei verdadeiramente conhecer o Evangelho. E eu louvo a Deus, queridos, porque durante 4 anos eu dei bom testemunho para aquele rapaz, para aquele jovem, o meu colega de faculdade. Queridos, é o teu bom testemunho que vai ganhar as pessoas para Jesus, é o teu bom testemunho que vai ajudar as pessoas a ter confiança no Evangelho.
é o teu bom testemunho. Eu tive uma experiência ruim num trabalho que uma colega se dizia cristã. E eu quero dizer uma coisa para você, eu tinha vergonha quando ela dizia que ela era cristã. Por quê? Porque era uma pessoa de um péssimo testemunho. Era uma pessoa que falava palavrão toda hora, mentia a todo momento, passava por cima da chefia. Então aquilo me trazia uma vergonha, porque eu olhava as pessoas à volta, quando ela cometia alguma coisa, as pessoas olhavam para mim, e aquilo ali eu sabia que tipo de cristão é esse. Então você sabe, né? Quem sabe você tem uma experiência de pessoas que você teve ao seu lado assim, péssimos testemunhos, pessoas que dizem que são cristãos, mas, queridos, são essas pessoas aqui que Jesus está falando, que Jesus está dizendo, não conheço vocês, não conheço. Por quê? Porque Colossenses 3, 23 e 24 não fizeram para o Senhor, não deram bom testemunho. E nós temos que perceber essas coisas. Eu não terminei aqui Atos 6:3, né, que a primeira característica é o bom testemunho. A segunda característica era ser cheio do Espírito Santo. E a terceira era a sabedoria, eram as exigências para escolher os diáconos, né? O bom testemunho, ser cheio do Espírito e sabedoria. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo ele fala, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu pergunto a você agora, neste momento, você teria coragem de falar esta mesma frase que Paulo falou? Você pode me imitar, você pode fazer o que eu faço. Eu quero dizer para você, eu hoje posso dizer isso francamente, verdadeiramente, por isso que eu chamo de um verdadeiro testemunho. O verdadeiro testemunho é o que te traz a esta frase de Paulo. Vocês podem me seguir. Vocês podem fazer o que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Cristo. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque eu estou sendo usado, sim, pelo Espírito Santo. Então, queridos, isto é dar bom fruto. Isto é ter um bom testemunho. Quando você chega nesta frase de Paulo e você pode, de coração, olhar para todas as situações e dizer, que bom, eu tenho um verdadeiro testemunho. Mas você não fala isso, né, por um orgulho seu. Não é isso não. Mas, como dizia o meu pai, um orgulho santo de servir ao Senhor. Pelos frutos vos conhecereis. E você precisa ser conhecido pelos frutos. Não agrade a homens, agrade a Deus. Não procure fazer a vontade dos homens, faça a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, o teu casamento, a tua família, a tua profissão, os teus estudos, a tua vizinhança, os teus amigos, todos verão e honrarão a você pelo que você é. Isso é muito importante, o verdadeiro testemunho. Eu quero orar por você. Eu quero... essa palavra não é aqui para trazer medo a você. Agora será? Eu dei mau testemunho, eu estou dando mau testemunho. Querido, conserte. Conserte. Basta que você volte à palavra de Deus. Volte a agradar a Deus. Eu me lembro quando era líder de jovens, um dos jovens veio me perguntar, né, naquela época me chamavam de Carlinhos. Eu não era pastor ainda, tinha uma idade de 20 e poucos anos, um pouco menos, um pouco mais, né? Eu já era líder de jovens. E uma das pessoas veio me perguntar, eu posso ir a tal lugar? Eu não estou dizendo o nome, tá? Mas porque não importa o lugar. Eu quero estabelecer a frase que eu disse para ele. Eu disse assim, se você puder levar Jesus nesse lugar, se você puder com a tua atitude agradar a Jesus neste lugar,
então você pode ir. Isso é algo interessante, porque nós temos que cuidar todas as coisas que nós fazemos, todas as nossas práticas. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Se você acha que não está dando um bom testemunho, feche os seus olhos. Peça perdão. Se você está entre bom testemunho, mau testemunho, feche os teus olhos. Peça perdão pelas coisas ruins e desenvolva mais as coisas que você está praticando pela palavra de Deus. Agora, se você puder tornar-se como Paulo, um imitador de Cristo, né? Vocês podem fazer o que eu faço porque eu estou imitando a Cristo, então somente glorifiquem a Deus. Senhor meu Pai, eu quero te agradecer por estas vidas que estão ouvindo esta mensagem, que todos se tornem verdadeiras testemunhas, que os seus testemunhos sejam verdadeiros, que seus testemunhos sejam um exemplo de vida para as pessoas que estão ao seu lado e para que no final de nossas vidas o nosso bom testemunho seja a chave para as portas celestiais. Senhor, nós queremos entrar e dizer, Senhor, nós fizemos coisas para Ti, nós queremos ouvir do Senhor, venha entrar para a Nova Jerusalém, venha entrar para a graça de Deus. Senhor, que nós venhamos pelos frutos sermos conhecidos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu estou fazendo esse vídeo com muita alegria. Muita alegria. Por quê? Porque também dar um verdadeiro testemunho é falar, é pregar, é trazer as mensagens aqui. E tudo o que eu falo aqui, amados, é algo que eu tenho vivido. É algo que eu vi meu pai, meu sogro que é pastor, meu avô que era pastor, pessoas íntegras, pessoas verdadeiras, com um testemunho maravilhoso. Então, queridos, o que eu tenho recebido mensagens de vocês, das pessoas que têm visto os vídeos, e ontem nós chegamos à marca de mais de 200 inscritos no canal. Veja, o canal começou em março, nós estamos em julho e já tenho 200 pessoas inscritas, mas 200 pessoas que se inscreveram, na verdade, visualizações de vídeos. Nós temos mais de 5.000 visualizações. Eu fico imaginando que se cada pessoa que visse esses vídeos clicasse ali no inscrito, nós teríamos hoje mais de 1.000 pessoas inscritas. Por isso eu quero pedir a você, se por um acaso você já assistiu algum dos vídeos ou você está assistindo pela primeira vez e ainda não se inscreveu, aí no YouTube, no seu lado direito, tem um sininho, tem uma palavra, inscreva-se. Somente clique aí neste sininho, nesta palavra inscreva-se e automaticamente esta palavra vai virar a palavra inscrito, que quer dizer o quê? A partir daí você está me ajudando, a partir daí você vai começar a receber automaticamente no seu e-mail, no seu celular, a notificação de que há um novo vídeo. Se você gostou do vídeo, aí tem uma mãozinha, né? Que a gente costuma dizer, dá um like, né? Dá um joinha para também e que você diga que você gostou e não deixe de dar uma mensagem, queridos. A mensagem é extremamente importante. Uma mensagem, um testemunho. Se esse vídeo tocou você, se este vídeo tocou você a enviar para alguém que está necessitado, eu gostaria de saber. Isso é prazeroso, porque isso me faz cada vez mais que o ministério cresça. Veja que na palavra de Deus nós temos os testemunhos dos discípulos, dos apóstolos, dos irmãos daquela época. E eles contam de coisas maravilhosas que aconteceram. Por quê? Porque as pessoas retornaram, porque as pessoas falaram, porque eles viram os milagres, porque eles viram os resultados do bom testemunho que eles deram. Amados, fique com Jesus, dê um bom testemunho,
Seja uma pessoa fiel. Quero ler mais uma vez Colossenses 3, 23 a 24. Tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, você vai fazer um almoço, você vai fazer um trabalho, você vai cuidar de alguém, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Mesmo que você saiba que, sim, as pessoas, os homens, serão abençoados, mas você estará fazendo para o Senhor. Que Deus ricamente te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.